Então, gente, vamos orar? Vou orar para iniciar. Senhor, nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui e porque o Senhor nos dá a oportunidade e a possibilidade de poder aprofundar mais na Tua palavra e nos Teus ensinos. Que o Senhor nos abençoe durante essa manhã e que as verdades aqui faladas, Senhor, possam de fato penetrar o nosso coração e transformar nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar, abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 18. Vamos continuar hoje refletindo um pouco sobre alguns textos que vão iluminar aqui o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre disciplina eclesiástica e membresia de igreja. Abra então comigo Mateus capítulo 18. Eu quero então que alguém leia dos versos 15 até o verso 20. Mateus 18, 15 a 20. Quem é que pode ler, por favor? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, a Deus. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma das tuas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não nos atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Em verdade, vos digo que todo que ligardes na terra será fico ligado no céu. Todo que desligardes na terra será fico desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se lhes será concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ok. Ao ler esse texto aqui, todos devem concordar que esse texto está tratando sobre o assunto disciplina eclesiástica, certo? E dentre as várias formas que esse texto são usadas, nós temos inúmeras. Por exemplo, verso 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sobre o que é aqui que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando sobre, por exemplo, uma reunião de oração. Dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Ele está falando sobre isso? Não. Mas Jesus está. Quando estiverem dois ou três reunidos, ele está. Certo? Todos concordamos comigo. Era só que me faltava. Tem uma lagartixa aqui, tá? Depois a gente expulsa ela. Então veja. O Senhor Jesus diz: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. A ideia aqui desse texto é trazer para essa reunião a autoridade de Jesus.
Veja como o processo se estabelece aqui. Versículo 15. O que é que ele diz no 15? Alguém lê? Primeiro passo. Veja, processo de disciplina eclesiástica, certo? Houve algum pecado cometido. O que é que precisa ser feito? O que é que o texto nos fala? Primeiro passo, fala diretamente com o teu irmão. Todos concordam com isso? Ok, teu irmão não te ouviu. O que é que você faz? Versículo 16. O que é que ele diz no 16? Leva uma testemunha. Ou seja, agora você vai falar de novo com seu irmão. Mas agora você vai levar alguém junto com você. Certo? E se o teu irmão não ouvir de novo? Você falou a primeira, ele não ouviu. Você falou a segunda juntamente com alguma testemunha, ele também não ouviu. E agora você tem uma testemunha para testificar que ele não ouviu. E qual é então o terceiro passo? Versículo 17. Diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, o que é que você faz? O que é que o texto diz? Considere o gentil ou publicano. Ou seja, não é meu discípulo. Você percebe? Lembra que a gente falou na semana passada sobre um episódio do apóstolo Paulo em Corinto? Que ele escreveu para os coríntios e falou para a igreja, olha, existe aí alguém dentre vocês que está cometendo um pecado e vocês não estão fazendo nada. Entreguem ele a Satanás. Expulse-os do meio de vocês. E aqui a gente tem, obviamente, anos antes do apóstolo Paulo escrever a carta aos Coríntios, esse episódio que nós lemos de Jesus, em Mateus, retrata como Jesus estava ensinando os seus discípulos a tratarem a disciplina eclesiástica. Veja, Paulo não falou uma coisa nova lá para Corinto. Paulo não estava inventando a roda quando ele disse para Corinto, olha, expulse-o do meio de vocês. Percebe? O Senhor Jesus aqui nesse texto está dizendo isso. Olha, vai falar com ele, ele não te ouviu, leva uma testemunha, ele não te ouviu, leva à igreja, e se ele não ouvir a igreja, o que é que você faz? Trata-o como gentil ou publicano. Em outras palavras, expulse-o do meio de vocês. Agora, vamos entender algo mais detalhado aqui. Veja, quando a gente fala que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, olha, se ele não ouvir você e a testemunha, leva à igreja. O que é que ele está querendo falar com isso? Leva à igreja. Ele está querendo dizer que a gente vai fazer uma assembleia, como a gente até comentou na semana passada, Uma assembleia com todos os membros, com membros mais novos, membros inexperientes, membros mais velhos, membros que têm questões e problemas. Vai colocar todo mundo na mesma sala e aí vai trazer o caso desse irmão que está em pecado, vai expor ele para a igreja, e aí toda a igreja que estará composta de neófitos, novos na fé, inexperientes, crentes que ainda precisam caminhar com o Senhor para tomar decisões mais sérias. E aí a gente vai levar isso para a igreja. Será que é isso que o Senhor Jesus está falando aqui? E a gente, nós como presbiterianos, entendemos que o Senhor instituiu uma forma pela qual a igreja é governada. Certo? O Senhor instituiu uma forma como a igreja é governada.
E qual é a forma que nós cremos que a igreja de Deus é governada? Alguém lembra o nome? Um governo representativo. Ou seja, o povo elege representantes. Certo? É o que acontece com o presbiterato. O povo de Deus elege os oficiais, os representantes dessa igreja. Abra aí comigo, brevemente, Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9. O que é que diz aí? Tito 1, 5 a 9. Veja, relembrando 2 pontos aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo escreve a Tito, dizendo: Tito, lembra que eu falei para ir às cidades e instituir presbíteros, lideranças. Mas aí ele vai e em seguida ele diz o quê? Como tem que ser esse presbítero. E aí, se você observar as características às quais o apóstolo Paulo escreve, né, que ele define, inspirado pelo Espírito Santo para os presbíteros, são todas características de um homem de Deus. Então veja, a ideia é, o povo de Deus vai escolher alguém dentre eles, né, dentre o povo, que seja um homem de Deus, para representar o povo, para conduzir o povo. E aí pense, quando a gente volta para esse texto aqui, o que o Senhor Jesus está falando no final das contas é assim: olha, quando você tiver problemas, trata com seu irmão. Teu irmão não se arrependeu, leva a testemunha. Com a testemunha não resolveu, você vai então levar à igreja, que no nosso entendimento é levar ao conselho da igreja, que é o representante da igreja. Concorda comigo? Se nós temos um governo representativo no Brasil, certo? Qualquer ação do governo vai acarretar problemas para quem? Para o país inteiro. Não foi assim não foi assim com Adão? Adão era no modelo representativo. Ele caiu. O que é que acontece com aqueles que ele representava? Todos caem também. Agora veja, o texto ele começa a ganhar mais sentido ainda. Quando a gente avança e a gente percebe que dos versos 18 ao 20, o Senhor Jesus, ele vai dar agora ainda mais, deixar ainda mais clara a autoridade que ele está dando para a igreja do Senhor na terra. Versículos 18 a 20. O que ele diz no 18? E a gente já falou isso outras vezes. Mas veja, estamos falando agora aqui dentro do texto bíblico no contexto de disciplina eclesiástica. E aí o Senhor Jesus define o processo. Depois que ele define o processo no verso 18, então ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que é que o Senhor Jesus está querendo falar com isso aqui? Dentro de um contexto de disciplina eclesiástica,
depois de instituir a autoridade que está representando a autoridade do Senhor Jesus, ele então diz: olha, o que vocês fizerem, ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: olha, a minha autoridade é a autoridade de vocês. Que no final das contas é a autoridade da palavra de Deus. Em outras palavras, se o conselho, que é a igreja, guiada pela palavra de Deus, declarou alguém como publicano, de fato essa pessoa é. Eu não estou adicionando nada ao texto bíblico, eu estou simplesmente seguindo o raciocínio. Verso 20, o que é que ele diz? E ele não para por aí, ele podia parar. O que é que ele diz no verso 20? Todos ouviram? 50 centavos de voz aí. Veja, muito provavelmente as pessoas daquela época, ao ouvirem Jesus falando isso, tiveram algum susto. Disseram assim: como assim? O Senhor é que tem autoridade. O Senhor vai dar a autoridade do Senhor para a igreja do Senhor. E aí ele então complementa no final e diz: lembre-se, estamos falando de qual assunto aqui? O texto bíblico está falando de quê? Disciplina eclesiástica. Ele diz assim: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome para disciplinar, ali eu estarei com eles. E tanto de um lado quanto de outro, tanto aquele que não se arrepende do seu pecado, que continua contumaz, que continua sem arrependimento, sem olhar para si, se continua fazendo isso, qual o dever do conselho da igreja? Expulsar. E ao decidir isso, biblicamente falando, ele está decidindo com o Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que instituiu isso. E mais, se ele não fizer isso, depois ele vai ser culpado disso. Oi? Será o réu. Porque o Senhor Deus incumbiu, deu uma ordem, deu uma responsabilidade. E a partir do momento que a responsabilidade que é dada não é cumprida, quem é que se torna o réu? Aquele que desobedeceu.
Perfeito. E perceba, o Senhor Jesus não está dando poder à igreja de salvar ou não. Não é sobre isso que Jesus está tratando. Quando ele diz, aquilo que for ligado no céu será ligado, aquilo que for desligado no céu será desligado. Ele está falando sobre salvação? Não. Ele não está falando sobre salvação. A igreja, a liderança, não tem poder para salvar ou declarar alguém salvo ou não. Não é sobre isso que está sendo. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre uma questão chamada governo. Ela governa de acordo com aquilo que o Senhor Jesus instituiu para que ela governe. Aí você diz assim, mas Danilo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas as questões já podem ser levantadas, né, no nosso coração. Mas Danilo, o conselho é feito de homens pecadores. E de fato é. O conselho pode errar. E de fato pode. Por isso que o texto bíblico não fala sobre o poder de salvar, mas o poder de governar. Porque se dependesse da perfeição desses homens, para que as vidas pudessem ser salvas, todos estaríamos falidos. Agora, da mesma forma, o Senhor Jesus não poderia deixar uma anarquia na igreja dele. Então ele institui uma liderança para que ela então governe a igreja. Lembre-se, quando nós falamos de liderança a governar a igreja, nós não estamos tratando de homens que lideram e fazem aquilo que acham melhor e o que dá na cabeça deles. Porque no final das contas, se forem esses os homens que estiverem governando alguma igreja, vocês sabem de quem a culpa dele está ali? É da igreja, ou não? Quem foi que elegeu ele? Quem foi que votou nele? A culpa, no final das contas, cai sobre quem? A própria igreja. Porque a igreja ela tem um padrão para olhar. Ela tem um parâmetro para olhar. E ela tem uma responsabilidade diante de Deus. De olhar para esse padrão, para esses parâmetros, e de então, a partir disso, ela decidir se determinada pessoa ou não ela foi chamada pelo Senhor e tem aquelas qualidades que o Senhor diz que ela tem. Que o Senhor diz que precisa ter para ser um oficial da igreja. Uhum. E para além disso, perfeitamente. E para além disso, a gente vai ver isso mais para frente, mas a própria IPB, ela dá dispositivos e meios de membros da igreja denunciarem lideranças que estão indo contra a palavra de Deus, né? Contra a palavra de Deus e contra os símbolos de fé, né? Da nossa igreja. Então, não é normal, né? Assim, graças a Deus não é normal que existam membros que chegam até concílios superiores e entram, né, com um pedido, com um documento de denúncia, porque determinado pastor, presbítero, está caminhando assim ou assado erradamente na igreja. Então, esses concílios superiores precisam entrar em ação e poder resolver essa questão, né? No nosso presbitério, inclusive, a gente teve, né, um caso recentemente
de um pastor que ele estava fechando contratos de advocacia com uma determinada irmã de uma determinada igreja e ele simplesmente não cumpriu aquilo que tinha sido acordado com ela. E isso deu um rolo. Isso deu um rolo que foi até para justiça civil. Graças a Deus o pastor já tinha sido exonerado, já não era mais pastor. Mas veja, existem infelizmente muitos por aí que fazem isso. Que de alguma forma, mesmo tendo um ofício, não são tementes a Deus, né? E acabam pecando contra o Senhor e fazendo esse tipo de coisa. Então vejam, há dispositivos na própria igreja, por entender a pecaminosidade do homem, né, que permite e que diz que se oficiais não seguirem a palavra de Deus, não estiverem ensinando a palavra de Deus conforme declarado nos símbolos de fé, ou estiver caminhando em pecado, isso for algo conhecido, precisa ser disciplinado. Ninguém está, para os oficiais também, ninguém está fora disso, né? Ninguém está fora disso. Não, pode ir. Não, é porque assim, a ideia aqui do Senhor Jesus era trazer essas instruções gerais, né, para aqueles que estão ouvindo ele. Então ele diz, né, ele começa, né, uma linha de raciocínio, e ele diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. 15. 16. Se ele não te ouvir, leva alguém contigo, né? O verso 16. Se ele ainda assim não atender, você vai e diz à igreja. Verso 17. E aí no 18 ele fala: tudo aquilo, tudo que ligares na terra terá ser ligado nos céus, né? E aí que ele está dizendo assim, ó, agora vocês têm a minha autoridade, vocês podem declarar, né? E vocês têm a minha autoridade. Agora, vocês declaram aquilo que eu digo. Vocês podem fazer aquilo que eu digo que vocês podem fazer. Então vocês governam da forma que eu digo que vocês têm que governar. Dessa forma, sim, né? Eles recebem a autoridade. E aí ele chega no verso 19. E aí então ele diz, espera que travou aqui. E aí no verso 19 ele diz assim: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E aqui a gente tem um símbolo daquilo que a gente chama de perdão. Ao arrependimento, então é concedido o perdão do pecado para esse irmão, né? Então, em meio à disciplina eclesiástica, né, a gente tem tratado aqui sobre esse processo mais detalhadamente, mas em todo esse processo aqui, querido, em qualquer momento alguém pode se arrepender do pecado ou não pode. E a disciplina eclesiástica é para isso. Então, queira Deus que na primeira abordagem o irmão se arrependa. 2. Se ele pedir perdão, ganhaste teu irmão. Se ele pedir perdão, vai ser concedido perdão. Acabou. Segue a vida. Entende? Tu foi com uma testemunha, aí ele abriu os olhos. Aí você tem 3. O símbolo é esse. Não é sempre uma pessoa, não é eu e eu mesmo. Então, 3. Então, se arrependeu, pede perdão que vai ser concedido. Entende? Então, a ideia é essa. E até o ponto de expulsar. E o próprio apóstolo fala isso, né, Paulo? Ele diz assim, olha, expulsa para entregar o corpo dele a Satanás, para ver se a alma dele é salva.
A ideia é mais ou menos assim: entrega ele para a desgraça, vai ver que ele abre os olhos e ele volta para o Senhor. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, quando o próprio Senhor Jesus fala aqui sobre essa perspectiva de que você precisa considerar ele como gentil ou publicano, o considerar gentil ou publicano é em oração para que ele possa voltar para o Senhor, né? E aí a questão é, pedir o perdão pode ter absoluta certeza de que ele será perdoado, tá? Agora, vamos avançar um pouco mais. Tendo entendido esse contexto, o que é que a gente aprende basicamente com isso, tá? Que mesmo com todas as suas imperfeições, a igreja representa Jesus na terra. Ela dá testemunho de sua salvação, mas também dá testemunho do seu julgamento vindouro. Veja, vocês sabem como que a Igreja Católica Romana compreende essa questão de autoridade? É um pouco diferente, ou melhor, é uma pequena diferença em termos significativos, né, de significado de palavra, mas que na prática faz total diferença. E aí o que o autor traz, ele diz assim, ó, a Igreja Católica Romana ensina que a igreja é como um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele tem poder de execução. Ele pode executar aquela venda em nome de alguém. Ele tem liberdade para fazer isso. Certo? E ele diz assim, é melhor comparar a igreja não a um corretor de imóveis, mas a um embaixador. E ele diz assim, porque o embaixador tem a autoridade para reproduzir declarações. Então é mais ou menos assim. A Igreja Católica Romana, de fato, crê que ela executa a salvação. Ela tem o poder das chaves do reino dos céus. O que ela liga na terra terá sido ligado nos céus. Logo, a pessoa é salva. Entende? Se ela desligar na terra, logo a pessoa é desligada nos céus. Logo a pessoa perde a salvação. Isso a Igreja Católica Romana acredita que ela executa. Mas aí o que o autor diz é, olha, o que a palavra de Deus nos ensina, na verdade, é que a igreja, ela não tem esse poder de executar. Ela só tem o poder de declarar algo baseado na palavra. Então eu não declaro se alguém é salvo ou não. Eu não tenho esse poder. A igreja não tem esse poder. Mas a igreja pode olhar para o foro externo e dizer se o irmão está caminhando em pecado ou não. Isso ela pode. E o papel dela como igreja é conduzir o irmão a um caminho de santidade. E para caminhar nesse caminho de santidade, precisa-se de disciplina. Certo? Orientação e condução. Então a autoridade da igreja, ela diz muito mais respeito àquilo que ela pode declarar baseado na palavra, porque a autoridade está na palavra, certo? Não está na liderança, não está no presbítero, não está no pastor, a autoridade está na palavra, e a partir da palavra, então, é que se pode emitir qualquer tipo de julgamento. Agora, quando a gente olha para a Igreja Católica Romana, e é importante fazer esse paralelo, ela não se preocupa apenas com o que está na palavra. Por quê? Porque ela também tem o poder de emitir novas palavras. E nesse sentido, ela pode ir além do que o que está na própria palavra de Deus. E criar tradições e etc. Tá? Agora, o fato de a igreja ser esse embaixador
ou ser esse representante de Cristo na terra, significa então que nós somos chamados como crentes a nos submetermos ao Senhor Jesus. Logo, somos chamados como crente a nos submetermos à igreja local. Então, o cristão deve se associar ou submeter-se a uma igreja local? Os cristãos não podem simplesmente se submeter à Igreja Apostólica Universal, ou seja, ele pode ser simplesmente um crente do que a gente chama, né, de igreja invisível, né? A igreja invisível são todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. Essa é a igreja invisível. Mas aí existe a igreja visível, que é a que nós vemos. São hoje a igreja visível, somos nós aqui. Um cristão precisa se submeter à igreja visível? Ou o fato dele pertencer à igreja invisível já é o suficiente? E aqui eu quero relembrar você. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele escreve para uma igreja que está em Corinto. Ele não escreve para os irmãos que estão espalhados. Ele escreve para os crentes da igreja de Corinto. E até os outros textos da Bíblia que dizem, né, os apóstolos quando escrevem cartas aos crentes da diáspora, né, que eles não estão reunidos, né, num lugar porque estão sendo perseguidos. A própria palavra de Deus deixa claro que isso é algo anormal. Por quê? Porque quando está tudo tranquilo, eles se reúnem, se ajuntam em igreja para poder cultuar a Deus. A questão é o destinatário da mensagem do Senhor sempre é a igreja local. Igreja de Corinto, igreja de Éfeso. Não é assim? Maria. A igreja do Senhor, ela é visível. O Senhor fala àqueles que estão lá presentes. E veja, como que o indivíduo pode se submeter? Valeu, deixa eu tirar aqui. Como que um indivíduo pode viver uma vida de discipulado se não estiver dentro de uma igreja local? Como que alguém pode, de maneira verdadeira e autêntica, ter Cristo como aquele que de fato é o centro da sua vida, mas que diz assim: eu rejeito a autoridade que Ele deu para mim. Eu rejeito a autoridade que o Senhor instituiu na terra para representá-lo. Submeter-se a Cristo, consequentemente, significa submeter-se a... Vamos lá. Submeter-se a Cristo, logicamente, significa se submeter à igreja local. Por quê? Porque a igreja local é o representante dele. Ele está lá na sua casa, aparecendo para você, falando com você, ensinando a você. Quando você abre a Bíblia, sobe um... Não. Como é que o Senhor trata o seu povo? Qual é a forma ordinária do Senhor nos ensinar? De nos conduzir? É dentro da igreja. É com o irmão. É com o compartilhar da palavra. É com a oração uns pelos outros. É com a confissão de pecados. É com o arrependimento. É com a nossa insuficiência junta que nós encontramos a suficiência de Cristo na cruz. Percebe? Como que é possível
nós como crentes crescermos no Senhor estando longe daquele lugar que Ele instituiu para que a gente cresça. Por isso que a gente sempre argumenta que submeter-se a Cristo significa se submeter à autoridade da supervisão, à autoridade da disciplina de seu representante na terra, que é a Igreja do Senhor. Agora, onde está a Igreja do Senhor? O que é a Igreja do Senhor? A Igreja do Senhor é um ajuntamento de crentes que existem 3 princípios básicos. É um ajuntamento de crentes onde tem a correta administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, a correta administração da disciplina eclesiástica e a fiel pregação da palavra de Deus. Esses são 3 princípios básicos para você encontrar uma igreja genuinamente cristã, porque o resto é consequência. Se ela é uma igreja fiel à palavra, toda igreja fiel local, ela tem uma liderança estabelecida. Certo? Ela tem uma confissão estabelecida. Não há como ser igreja de forma livre, como a gente bem entender. Existe uma forma, existe um meio para que isso aconteça. Existe todo um processo que conduz o povo de Deus desde a época do Senhor Jesus até os nossos dias, para que a igreja do Senhor continue a se perpetuar. Alguns breves motivos que nos levam a nos associar a uma igreja local. Primeiro, quando uma pessoa se torna um cristão, ela passa a pertencer ao corpo de Cristo. É assim ou não é? E o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Segundo, existem obrigações bíblicas estabelecidas por Deus e que no final das contas só tem como ser experimentadas pelo povo de Deus dentro de um corpo. Fora dele é impossível. O próprio apóstolo Paulo, ele desenvolve a ideia e usa a metáfora dos membros e do corpo para se referir à igreja. Quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva de submissão, como que nós vamos nos submeter uns aos outros se nós não estamos dentro do corpo de Cristo? Se nós não estamos dentro da igreja do Senhor? E não só isso. Como que a gente se submete a pessoas reais, se não dentro do corpo de Cristo? Veja, nós temos a tendência de criar várias formas diferentes e mais agradáveis para nós, muitas vezes, de nos submetermos a Jesus. Então a gente fica tentando mexer aqui, tentar mexer ali, e tenta fazer com que eu me submeta a Jesus em alguma medida, mas eu vou me submeter da forma que eu acho que tem que ser, e não da forma que Ele me chamou para que eu me submeta. Então você tem, por exemplo, crentes que não procuram a liderança local da sua igreja para tirar dúvidas, por exemplo, e isso acontece de rodo. Tem dúvida teológica sobre determinado assunto. Como que a igreja pensa sobre isso?
presbíteros, o conselho nunca souberam que esse irmão tinha essa dúvida. Mas aí esse irmão vai aonde? Procurar saber na internet. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Pode fazer. Agora, você precisa também entender como a igreja pensa. Entende? A palavra do Senhor é a verdade. Sendo a verdade, ela vai sim alcançar em determinado momento, na hora que o Senhor aprover, ela vai alcançar o nosso coração. Agora, um irmão tem uma dúvida e uma questão. Aí ele não vai buscar a liderança da igreja para ser orientado. Mas aí ele vai na internet. Aí recebe alguma orientação, tira alguma dúvida. Depois está esse querido abençoado dizendo para os outros irmãos aquilo que ele achou na internet, mas nem perguntou ao conselho. Aí quando o conselho vai saber, já está a maior confusão. Porque o que ele ouviu na internet não é a forma como a igreja entende. Aí vê. Para desfazer um nó desse, você percebe que são coisas sutis, mas que vão minando, lembre, a autoridade do Senhor Jesus na igreja. Então, assim, a internet, ela é uma bênção, mas ela precisa ser usada da forma, vamos dizer assim, ela precisa ser usada respeitando os limites, certo? Porque o Senhor vai cobrar de mim, o Senhor vai cobrar do conselho da igreja o que eles estão fazendo com os membros da igreja. O Senhor não vai cobrar de mim o que aquele irmão da esquina, que é de outra igreja, está falando na internet. Agora ele cobra de mim o que os membros da igreja falam na internet. Entende? Aí, os membros da igreja vão para o Instagram e fazem milhões de perguntas para algum teólogo famoso. Ótimo, faça mesmo. Às vezes eles ajudam muito. Mas às vezes eles atrapalham muito também. Porque nem todo mundo que é famoso e conhece tem o mesmo entendimento que o conselho da igreja tem sobre determinados assuntos. E isso é normal e está tudo bem. Entende? E aí a igreja, ela começa a entender que há uma autoridade estabelecida e que esta autoridade precisa ser respeitada. Porque a jurisdição, ou seja, aquilo que foi dado aqui para que a liderança cuide, ele vai cuidar daqui. Ela não vai se preocupar com aquilo que está lá fora. Lembre-se, a autoridade do Senhor Jesus é dada para a igreja local. É a igreja local que disciplina. Não é o teólogo famoso. Percebe? É a igreja local que disciplina. Não é aquele cara que você tirou dúvida na internet. Percebe? Lembre-se disso. Procure, estude, se dedique. Mas não deixe de usar a autoridade que o Senhor Deus deu a você como membro de uma igreja. E que Ele vai cobrar daqueles que o Senhor colocou na sua vida, para que eles de fato ajudem, respondam, conduzam, aconselhem a sua vida. Essa é a autoridade de Jesus para nós. Lembre disso. Há uma forma correta da gente viver diante do Senhor. E a igreja local é o meio pelo qual isso se faz possível. Porque é por meio dela que o Senhor usa as ferramentas ordinárias
para que o nosso dia a dia possa cada vez mais, que no nosso dia possamos cada vez mais nos aproximar de Deus e caminhar em santidade. Amém? Agora, a partir da próxima semana, a gente já vai chegar na reta final do nosso estudo e aí a gente vai aprofundar um pouco mais na forma como a nossa igreja lida com a disciplina, né? Então existem alguns processos que precisam ser respeitados, existe uma forma que precisa ser feita as coisas. Então na semana que vem a gente vai começar a explorar um pouco como que a nossa confissão, né, trata sobre esse assunto e como que também a Constituição da nossa igreja trata sobre esse assunto, tá? É extremamente importante que você acompanhe e assim, a gente vai falar mais disso semana que vem, mas todos os documentos, tudo que a gente vai estudar, tem disponível na internet, né? Os documentos da igreja. Então é importantíssimo você, como membro, se apropriar disso